Olá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a restauração das portas. É um estudo retirado do capítulo 2 do livro Personalidades Restauradas, da Valnice, a apóstola Valnice, e onde a gente vai falar sobre a nossa vontade, a nossa autoridade, a nossa decisão, né? A nossa possibilidade de tomar decisões. E é muito importante esse assunto, e é um assunto que todas as igrejas que eu acompanho têm falado. Eu acredito que isso é realmente um direcionamento do Espírito Santo para a igreja, onde, gente, está na hora de tomar posição, nem quente nem frio, né? A gente está morno, está dormindo, então chegou uma hora de a gente realmente tomar posição. E para isso a gente precisa trabalhar na restauração das nossas personalidades. E foi um tema que mexeu muito comigo e eu quero compartilhar aqui com vocês. Aqui no capítulo de Neemias, versículo 3, ele está trabalhando na restauração do templo de Deus e ele começa a fazer a restauração pelos muros, né, justamente ali para impedir que os inimigos invadissem e tomassem novamente e destruíssem o templo. Então eles começam restaurando o muro, tampando as brechas, fechando ali os muros, e depois que representam as personalidades, nossa alma, depois vem aqui para portas, né, para as portas que eles restauraram. E aí, no primeiro versículo, diz o seguinte: E levantou-se Eliasabe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, ao qual a consagraram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá, e a consagraram até a torre de Hananel. Então, a porta das ovelhas, ela representa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa porta, essa restauração é por onde a gente recebe o nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador. É o lugar onde a gente decide, a gente exerce a nossa vontade de permitir que Jesus entre na nossa vida, nos lave, nos purifique com o seu sangue, né? Ele é um lugar de redenção, é um lugar de experiência de conversão, é quando somos lavados e regenerados pelo teu Santo Espírito. Aqui, pessoal, implica nessa porta, quando a gente abre ela para Jesus, a gente está falando que Jesus é o Espírito Santo que vai encher os nossos pensamentos, dominar os nossos sentimentos e motivar as nossas decisões. É aqui que a gente vai ver o nosso próprio corpo como transporte da vida de Deus na Terra, né? Porque nós somos chamados para ser diferentes. Até falei isso num outro vídeo que eu gravei. A gente foi chamado para demonstrar o poder de Deus, a glória de Deus, a alegria de Deus, né? Então, se você é uma pessoa amargurada, uma pessoa que só reclama e fala que você ama Jesus, algo está errado, algo precisa ser restaurado no seu interior. E eu gosto aqui da apóstola Valnice, ela usou uma versão da Bíblia que chama ampliada, era uma versão que só tem em inglês, mas ela coloca os significados de forma ampliada de uma determinada ou de várias palavras ali para dar o contexto daquele versículo de forma mais ampla. Em Romanos 8:29 fala assim: Pois aqueles a quem antes conheceu, de quem estava consciente e de antemão amou, também destinou desde o princípio, ou predestinou-se, para serem moldados na imagem do seu filho, compartilhar interiormente a sua semelhança, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Eu achei isso aqui muito bonito. Para a gente compartilhar interiormente da sua semelhança. Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, um processo de restauração começa nas nossas vidas. Um processo de cura interior, um processo de restauração da personalidade. Isso não é automático, não é do dia para a noite. Você não aceita Jesus hoje, amanhã você é uma pessoa completamente diferente. Não, tem coisas que levam tempo para Deus conseguir trabalhar conosco. Tem coisas que seriam dolorosas demais se Deus tirasse todas de uma única vez. Então Deus vai trabalhando conosco. Cada um tem um processo, cada um tem uma experiência com Deus. Mas o que todos nós precisamos fazer é abrir a porta das ovelhas e ter esse encontro íntimo e verdadeiro com o Senhor Jesus, conhecer Ele, sabe? Eu gosto muito da palavra de Jó, quando ele se encontra com Deus depois de toda aquela perda que ele teve. Ele se encontra com Deus e ele fala assim: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te veem. Quando eu estou orando por uma pessoa que não está nos caminhos do Senhor, ou que se desviou dos caminhos do Senhor, eu sempre peço, falo assim, Deus, que essa pessoa, que ela não te conheça porque a gente está falando, mas que ela te conheça porque ela teve um encontro íntimo e verdadeiro com o Senhor, porque agora os olhos dela te veem. Esse é importante. E tem uma outra passagem também aqui na versão ampliada de 2 Coríntios 3,18, que fala assim: E todos nós, com o rosto descoberto, porque nós continuamos a contemplar na palavra de Deus, como em um espelho, a glória do Senhor. Estamos constantemente sendo transfigurados em sua própria e verdadeira imagem, num sempre crescente esplendor e de um degrau de glória a outro. Por isso vem do Senhor, que é o Espírito. Então aqui Paulo está nos dizendo que é uma caminhada, é um processo, dia a dia, à medida que nós vamos nos expondo à palavra de Deus, nos expondo ao contato com Jesus, isso vai nos transformando de glória em glória até que nos pareçamos com o Senhor Jesus, né? A gente precisa encher os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque isso vai determinar as nossas decisões. Então, às vezes você está aqui assistindo esse vídeo e você ainda não abriu o seu coração para receber o Senhor Jesus. Eu te convido a fazer essa oração agora. Pede ao Senhor Jesus que Ele entre no seu coração, que Ele perdoe os seus pecados e que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a maior e a melhor decisão que você vai fazer em toda a sua história. E a segunda porta é a porta do peixe. E essa porta, ela é interessante porque ela fala de um local de crescimento. E a gente vem aqui para Neemias 3:3, onde fala o seguinte: E a porta do peixe edificaram os filhos de Racená, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. O que a porta do peixe significa? Ela é um lugar de crescimento e reprodução. Na palavra em hebraico é exatamente isso que peixe significa. Significa crescer, reproduzir e movimentar-se. E aqui eu queria até reforçar um segundo ponto, que você acabou de abrir a porta das ovelhas, você acabou de aceitar Jesus. Será que você está pronto, preparado para falar do amor de Deus para o seu vizinho, para sua mãe, para o seu pai, para o seu cônjuge, para os seus filhos? E eu vou te dizer sim. Deixa o seu testemunho falar. Deixa o amor de Deus transbordar. Deixa essa sensação que você está agora de ai, que delícia poder saber que eu fui perdoado, que eu fui sarado, que eu fui curado, que eu fui liberto. Conta boas novas para as pessoas ao seu redor. Nossa, Isabela, mas eu não conheço a Bíblia tão bem. Eu acabei de me converter, nunca li a Bíblia inteira. Eu não sou boa com a palavra. Às vezes vai falar igual Moisés, né? Moisés, mas o Senhor, mas eu sou gago, eu tenho a língua dura, eu não consigo falar. Mas o Espírito Santo ele te conduz. E o melhor testemunho, como diria Billy Graham, né, hoje mesmo assinaram, que trabalha comigo, estava falando isso. O melhor testemunho é a vida da gente. Então, se você era uma pessoa que brigava por tudo, de repente você aceita Jesus e você deixa a paz de Deus reinar sobre a sua vida e mudar o seu caráter, e você deixa de ser aquela pessoa irada, as pessoas que te conhecem vão falar assim, o que está acontecendo com essa pessoa? O que tem de bom na vida dela agora que ela ficou tão diferente? Essa é a porta onde a gente deseja contar para as pessoas do amor de Jesus e de alcançar essas pessoas. Porque quando a gente aceita Jesus e a gente sabe, nossa, eu estava indo para o inferno, eu estava numa vida de perdição, eu estava todo errado e agora eu encontrei Jesus, eu mudei a minha direção, né? Que para quem está assistindo The Chosen, a gente estava indo por um caminho, de repente a gente conhece Jesus e a gente muda totalmente o caminho. A gente, estava indo para a esquerda, começa a ir para a direita. A gente muda completamente a direção. Isso é andar com Jesus. A gente quer que as pessoas que nós amamos e até mesmo as pessoas que a gente não ama, que nos feriram, que nos são nossos inimigos, que elas sejam salvas e que elas tenham um encontro íntimo e verdadeiro com o Senhor e que elas também mudem de direção, que elas também deixem de estar indo
né, para um caminho de perdição e passa a vir para a salvação, né, do Senhor. E aqui, enquanto a gente ajuda os outros, a gente é ajudado. Muitas vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas eu não conheço a Bíblia inteira. Aquilo, deixa o Espírito Santo te usar. Que ele coloque as palavras na sua boca. Claro que você precisa buscar, conhecer, estudar a palavra, assistam pregações, assistam estudos, leiam livros, leiam a Bíblia principalmente. Mas não precisa esperar você formar num curso de teologia e ser consagrado pastor para começar a falar do amor de Jesus para as pessoas que você conhece e até mesmo para aquelas pessoas que você encontra aí. Ah, tá no Uber, viu alguém no Uber, prega para ele, fala do amor de Jesus, compartilha o amor de Jesus. Não tem coisa melhor. E aí a gente tem um outro versículo aqui também, em Marcos 1,17. E Jesus nos chama, né? Vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Vamos, gente, vamos pescar aí, vamos saquear o inferno e povoar o céu, principalmente com o nosso testemunho de vida, não só de boca para fora. E aí a gente vem para a porta velha, em Neemias 3:6. A gente vai falar sobre e a porta velha que repararam na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram suas portas com suas fechaduras e os seus ferrolhos. Aqui, pessoal, a gente está falando de tudo aquilo que está no nosso passado, todas as marcas do nosso caráter, todas as feridas, tudo aquilo que nos machuca, que nos ferem, que volta e meia você está ali fazendo alguma coisa, aquela memória do passado vem na sua mente, aquilo que começa a te ferir de novo. Essa herança contrária à nova vida que nós temos em Cristo. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aqui a gente precisa aprender o seguinte, gente, as coisas velhas se passaram. Tudo que aconteceu no seu passado, esquece, passa régua, passa borracha, pega o Errorex, joga uma tinta branca, rasga a folha, queima, joga fora. Por quê? Aquilo acabou. Você tem uma nova vida daqui para frente. O que passou, passou. Deus se esqueceu dos seus pecados, você também se esqueça. E aqui Deus também pede para que nós possamos perdoar as pessoas que nos feriram. Então, aquilo que aconteceu no seu passado, a pessoa veio, te feriu, te caluniou, te magoou, te traiu, rasga isso fora, esquece, passa uma borracha nessa história e começa uma nova vida, porque Satanás é ardiloso. Ele não quer que você perdoe. E ele trabalha justamente na nossa mente e na nossa alma. Então ele vai ficar jogando imagens, lembranças, setas na sua mente para que você pegue essa isca e morda e fique ofendido. Ficar ofendido é um problema, porque isso faz com que a gente crie raiz de amargura, a gente vai ficando aquela pessoa amarga, que não perdoa, que tudo tá ruim, que só lamenta, e a gente se afasta de Deus. A gente precisa perdoar para ser perdoado. Então, se a gente não pega e se liberta desse passado, liberta as pessoas que nos feriram, passa uma régua, começa uma vida nova, a gente vai se afastar de Deus. Isso é uma pedra de tropeço na nossa vida. E nós temos que receber essa nova vida em Cristo. Então, sempre que vier um pensamento, algum padrão que não combina com a vida nova que você recebeu em Cristo, repreende. Eu não aceito esse pensamento em nome de Jesus. Veio a memória de uma pessoa que te feriu, essa pessoa já foi perdoada em nome de Jesus e eu a abençoo. Isabela, mas eu tenho que abençoar aquela pessoa que fez isso contra mim? Tem. Jesus manda a gente abençoar. E muitas vezes a gente não rompe porque a gente acha que perdoou, mas a gente não consegue abençoar aquela pessoa que nos perseguiu. Jesus disse: orem pelos que vos perseguem. Isabela, mas como que eu vou orar por uma pessoa que me feriu tanto? Gente, eu confesso que as primeiras vezes que eu fiz essa oração saiu um gosto até amargo da minha boca. Mas foi libertador. Então, é uma decisão. A gente volta novamente nisso. É uma decisão de perdoar, é uma decisão de abençoar. Então, veio aquela memória. O diabo jogou na sua mente aquela história que te feriu tanto, que te magoou tanto, que te deixou tão triste. Você fala em voz alta. Eu perdoo fulano de tal, libero perdão para ele, para ela, e eu a abençoo em nome de Jesus.
Se for uma pessoa que não conhece Jesus, você pode até falar, e que ela tenha um encontro íntimo com o Senhor, e que ela se converta dos seus maus caminhos. Ponto. Não precisa fazer uma oração de 10, 15, 30 minutos, não. Se o Espírito Santo te conduzir, ok, maravilhoso. Mas veio o pensamento, repreende e abençoa. Repreende e abençoa. Não entra no hábito de ficar lamentando e revisitando aquela dor, revivendo aquilo que já aconteceu, se ferindo ainda mais. Não façam isso. Não caiam no jogo de Satanás. Em Efésios 4, 22 ao 24, a gente lê o seguinte, Paulo diz, quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente e vos revestir do novo homem que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. O que é o modo de agir do velho homem? Mentira, ira, furto, palavras impensadas, amargura, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. E todas essas coisas semelhantes, elas não devem ter lugar mais na nossa vida. Mas a gente tem que buscar nos encher do Espírito Santo. E aí nós vamos deixando o passado e a gente fecha essa porta para que esses hábitos não voltem mais. Agora vamos para a porta do vale, aonde acontece o milagre da nossa salvação. Aqui a gente lê Neemias 3:13. Onde está escrito, a porta do vale reparou-se Anum e os moradores de Zanoa, estes a edificaram, e eles levantaram a porta com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro, até a porta do monturo. Aqui, pessoal, a gente tem um lugar que era conhecido como um lugar belo, o Vale de Rinom. Quem tiver curiosidade depois pode pesquisar um pouquinho sobre isso. Tem aquele canal Israel com a Aline e ela faz um vídeo explicando e mostrando esse lugar exato. E agora ele é conhecido como Vale de Geena. Por quê? Porque o local onde era um local limpo, puro, belo, foi transformado num local de sangue. Então, o que Israel fez nesse lugar que era de Rinom e agora é chamado de Geena, que significa Vale da Matança? Eles passavam crianças no fogo, sacrificando elas para Moloque. Então, eles, literalmente, pessoal, aqui é muito triste, eles matavam os filhos no fogo. E por várias vezes Deus o alertou, falando que ele nunca exigiu esse tipo de coisa, que Deus não se agrada do derramamento do sangue do inocente, que a terra cobra o derramamento do sangue inocente. E então aqui foi feito justamente isso nesse lugar, e aqui representa a porta da nossa libertação. Libertação do fogo do inferno que todos nós estávamos destinados, porque nós estamos em pecado até a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui é onde a gente fecha a porta para o diabo, não permitindo fogo estranho de Satanás na nossa vida, que só traz dor e sofrimento. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, João 10:10, né? Aqui a gente traz como referência a figura do inferno, Marcos 9, 43, 48, onde fala, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então essa é a porta que a gente abre para a nossa salvação, a principal delas, né? O maior milagre de Deus na nossa vida. Porque não é por nada, nada do que a gente possa fazer pode nos salvar. Nada. Somente o sangue remido de Jesus Cristo na cruz do Calvário é capaz de nos salvar. Então é a gente que decide, pessoal. É a gente que decide se a gente quer abrir uma porta para Deus dentro do nosso coração ou se a gente vai abrir ela para Satanás. Tá? A única coisa diferente é que Satanás, se ele vê a portinha meio aberta, assim, uma frestinha, ele arromba a porta e entra. Deus não. Deus, ele é gentil. Ele pede para entrar. E você tem que autorizar. Você que tem que decidir.
E a gente não pode esquecer que assim como nós um dia estávamos destinados ao fogo do inferno, existem outras milhares de pessoas que ainda estão indo para lá. E é através das nossas vidas, depende de nós transportarmos a glória de Deus na terra, através dos nossos lábios, através das nossas atitudes, através da restauração da nossa personalidade, através de sermos luz e sermos sal da terra, que Deus vai usar para libertar essas outras pessoas que também estão indo para o inferno. Bom, chegou a hora da gente remover o lixo, né? A porta do monturo, por onde os lixos eram removidos. Então, em Neemias 3,14, a gente vai ver: e a porta do monturo reparou-se a Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Hacarém. Este a edificou e lhe levantou as portas com as fechaduras e os seus ferrolhos. Nossa, mas eu sou cristão? Minha alma está cheia de lixo? Sim. Nós precisamos remover o lixo, isso não acontece automaticamente. Precisamos, novamente, da nossa vontade de exercer a nossa decisão de remover os lixos da nossa alma. Todos nós temos defeito. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, não, eu não vou mais na igreja porque a igreja está cheia de gente assim, assada. E querido, você é o quê? Perfeito? Não, buscamos dia a dia nos chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Cristo, mas isso é um processo, é uma caminhada. Dizer que a gente não vai mais na igreja porque fulano tem defeito é olhar para o cisco no olho dele e esquecer da trave no nosso. Tem gente até que fala que a gente se incomoda muito com o defeito do outro, é porque a gente tem o mesmo defeito. Então a gente tem que ter atenção. A gente precisa estar inserido no corpo de Cristo. Você é uma ovelha que sem pastor e sem estar perto das outras ovelhinhas, é um alvo fácil para o lobo, que é Satanás. Então, irmãos, não usem a desculpa do defeito do irmão para deixar de ir na igreja, porque o dia que você achar a igreja perfeita e você pisar o pé nela, ela não é perfeita mais. Nós todos temos lixo na nossa alma que precisa ser removido. Também não estamos aqui para dizer que todo mundo tem defeito, então a gente precisa aceitar os defeitos. Não, nós precisamos dia a dia buscar do Espírito Santo a restauração da nossa personalidade, para que nós possamos a cada dia buscar sermos semelhantes ao nosso Senhor Jesus, ao nosso varão perfeito, que é Cristo. Então, nós precisamos remover. Isso leva tempo, cada um vai ter um processo com Deus, mas o importante é você decidir iniciar esse processo com a ajuda do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo te conduzir. E aí, como que a gente tem essas brechas na nossa personalidade? Cada um é de um jeito. Um é explosivo, o outro é egoísta, o outro é orgulhoso, o outro não perdoa, outra pessoa se ofende por causa de qualquer coisinha, não pode falar nada para ela que já fica doída. Tudo isso é lixo na nossa alma que a gente precisa mudar. E como que a gente enche a nossa alma de lixo? Com o que a gente consome, com o que a gente vê e com o que a gente ouve. Muito cuidado com aquilo que você está assistindo, com aquilo que você está cantando. A gente falou num outro vídeo sobre, não sei se foi a passividade da mente ou prisão das vontades, acho que passividade da mente, que a gente falou sobre a questão da música. A música tem um poder muito grande na nossa alma. Se você está triste, você terminou com o namorado, com a namorada, tá passando por um momento difícil, você coloca uma música melancólica, falta afundar em depressão. Aquilo vai te jogando cada vez mais para baixo. Se você tá animado, empolgado, você coloca uma música animada, você vai ficando mais animado. Se você tá com raiva e você coloca uma música mais agressiva, você vai ficando com mais raiva. A música, ela mexe com as nossas emoções, ela mexe com a nossa alma. O que é que você tem consumido? Nossa, eu tenho uma tendência à depressão e só escuto música melancólica. Querido, bota um Lázaro aí e começa a cantar. Ainda bem que eu vou morar no céu. Começa a louvar o Senhor, começa a adorar o Senhor. Tira essa atmosfera de depressão de dentro da sua casa. Reforçando aqui que eu não estou dizendo para ninguém que pode parar de tomar remédio, pode parar de acompanhar psicólogo, psiquiatra. Deus trabalha com cada um de uma forma e eu não estou aqui para falar mal de nenhuma profissão. Apenas para falar daquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida. E a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente assiste. A televisão, ela tem feito com que as coisas que são contrárias à palavra de Deus sejam normalizadas.
Gente, eu tenho uma teoria, né? Tem um monte de teoria sobre qual é a marca da besta. E tem uma teoria que eu tenho crido como verdade, e que é a seguinte: na Bíblia fala que a marca da besta ela vai ser na testa e na mão direita. Os judeus eles usavam uma caixinha na testa para que a lei de Deus nunca se apartasse dos seus pensamentos. Nessa caixinha tinha os 10 mandamentos amarrados na testa. E essa caixinha também é amarrada na mão direita. Eu mostrando a esquerda para vocês. Quem me conhece sabe do meu problema com esquerda e direita. A caixinha na mão direita amarrada com também a lei de Deus, para que a lei de Deus não se afaste das suas atitudes. E hoje nós temos visto um progressismo que ele está cada vez mais instaurado dentro das mídias, das músicas, das novelas, das redes sociais, da política, né? E ele é totalmente contrário à lei de Deus. Então, quando você vai lá para a lei de Deus e fala assim, não matarás, e você vê a mídia, o progressismo, normalizando o aborto como se isso fosse algo normal, e você vai consumindo esse tipo de informação, você vai consumindo esse tipo de informação, até que o seu interior comece a achar que aquilo é normal. Mas não é normal, é contra a lei de Deus. A mesma coisa para o adultério. Na Bíblia fala, não adulterarás. E aí você vai para a novela, para a mídia, para as músicas, só se fala em traição, só se fala em adultério, como se isso fosse algo normal. Não é normal, não é aceitável. Nós não podemos consumir aquilo que é contra a lei de Deus. Ah, Isabela, então eu tenho que parar de escutar sertanejo, eu tenho que parar de assistir novela, eu tenho que parar de assistir Globo. Eu não estou aqui para colocar jugo em cima de ninguém, fardo, peso em cima de ninguém. Mas um conselho eu te dou. Pergunta ao Espírito Santo aquilo que você tem assistido, aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem consumido, se te faz bem ou se te faz mal. Porque o próprio Espírito Santo vai testificar no seu espírito se aquilo é bom ou não. Então, eu não preciso virar para você e falar assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo e criar milhões de regras. E aí, cada vez que você tropeça, o diabo vem e te acusa. Tá vendo? Você fez errado. Tá vendo? Você não devia estar cantando essa música. Deixa que o Espírito Santo trabalhe em você e ele vai te mostrar e ele vai te ajudar a abandonar essa vida de pecado. Ele vai te ajudar a abandonar aquilo que você consome que não tá legal. O próprio Espírito Santo vai te mostrar o que é santo e o que é profano, o que é justo e o que é ímpio, o que está certo, o que está errado. A sua bússola, o seu norte tem que ser o Espírito Santo. A gente não pode, irmãos, pregar Jesus na cruz novamente. Depois que a gente aceitou Jesus, a gente sabe que o pecado foi o preço que Jesus teve que pagar. O Jesus morreu na cruz, sofreu o que sofreu, foi chicoteado, teve que carregar aquela cruz pesada, chorou gota de sangue, suou gota de sangue. E a gente vai continuar deliberadamente, de propósito, pecando? Não pode. O pecado na vida do crente ele tem que ser um acidente. A gente vai lá, erra, se arrepende genuinamente, Senhor, me perdoa e abandona aquela prática. Não podemos voltar a fazer. Então, eu vou dar um exemplo. Eu falava mal dos outros. Não podia ver alguém na esquina que chegava lá, e descia a lenha nas pessoas que a gente conhecia. Aceitei Jesus, me converti. Senhor, eu aprendi que fofoca é pecado. Depois que eu aceitei Jesus, eu vou continuar fofocando? Não posso. Eu não posso pregar Jesus na cruz novamente. Se foi o meu pecado que matou Jesus, eu tenho que, a partir do momento que eu aceitei a Cristo, abandonar a prática de pecado. Na palavra fala, sem santidade ninguém verá a Deus. E de Deus não se zomba, gente. Não se zomba. Então, peça ao Espírito Santo que mostre aquilo que você faz, que está certo, que está errado. O que você tem consumido, que tem te trazido problema, tem te trazido maldição e aquilo que tem sido bênção para você. Então, gente, e outra coisa, a atmosfera da nossa casa tem que ser uma atmosfera que quando a gente entra, a gente tem paz. E a atmosfera de paz a gente traz com a presença de Deus. E a presença de Deus vem na adoração.
no louvor, na oração, no estudo da palavra. Então, acordou, a gente bota um louvor, agradece a Deus pelo dia que ele fez. Agradece ao Senhor. Mesmo que a noite tenha sido horrível, o menino doente, acordou a noite inteira, coloca um louvor de manhã, Senhor, obrigada por esse dia que o Senhor nos deu. Renova as minhas forças para que eu possa viver esse dia te glorificando. Traz a presença de Deus para dentro da sua casa. Não murmure, não lamente, não trabalhe com gritaria, porque isso não traz a presença de Deus, mas traz a presença de Satanás. Amém? Vamos para a próxima porta. E a próxima porta é a porta do Espírito Santo. Olha que maravilha! A porta da fonte. Então a gente vai aqui em Neemias 3:15 e a gente vai ver que e a porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, líder do distrito de Mispá. Este a edificou e a cobriu e levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Racelá, ao pé do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. E o que Jesus fala, né? Que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Ai, é bom demais a gente ter o Espírito Santo. A primeira coisa que muda a nossa vida é a gente aceitar Jesus. Isso, pô, dá uma ruptura no reino espiritual. A pessoa que estava indo para o inferno agora está indo para o céu e recebendo ali todas as sorte de bênçãos na região celestial, tudo aquilo que Deus prometeu para os seus filhos. Era criatura, passa a ser filho de Deus, cordeiro com Cristo, irmão de Cristo. Gente, maravilhoso. E depois é quando você recebe o Espírito Santo. Não tem coisa melhor do que ser dirigido pelo Espírito Santo. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Uma passagem do Antigo Testamento. E é interessante porque Deus não queria sacrifício. Deus não queria matar aquela quantidade de animais para expurgar o pecado, né, como oferta de holocausto, disso, daquilo. Não, Deus queria obediência. Querido, se você obedecesse, você não precisaria sacrificar. E hoje eu trago isso para uma leitura na minha vida, que eu sempre falo com Deus, é assim, Deus, se eu precisar passar pelo deserto, eu quero passar porque era algo que eu precisava para o meu amadurecimento, para a minha evolução espiritual, para o meu aprendizado, mas não por desobediência. Não quero passar no deserto por desobediência. Tem uma historinha que fala assim, que a pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros. O tolo, ele não aprende com os próprios erros. Mas o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então, irmão, dá muito valor quando você escuta o testemunho de alguém que apanhou, que passou por algo, que fez de uma forma e não deu certo, e ele passou por toda aquela prova para ele aprender que é melhor obedecer do que sacrificar. Então eu falo muito isso com Deus. Deus, não me deixa passar pelo deserto por desobediência. Eu quero ser sábio, eu quero aprender com os erros dos outros. Eu dou muito valor em ouvir testemunho, porque aí a gente aprende. Olha, a pessoa passou por isso, Deus trabalhou com ela dessa forma. Então eu já vou mudar o caminho, igual ela precisou mudar depois que apanhou, depois que passou por isso, por aquilo. Eu já vou mudar agora, que é para não ter que passar por isso. E quando a gente é sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, ele nos conduz. Ele nos fala por que caminho seguir. O irmão Yun, que é um chinês, né, da igreja perseguida, ele conta que teve 2 prisões que ele teve, que ele foi porque ele não estava sensível a ouvir a direção do Espírito Santo. Então, a primeira vez que ele foi preso por desobediência, ele já tinha sido preso antes, o Espírito Santo tinha dado um sonho para a esposa dele, uma direção de que era para eles fugirem. Ela fala com ele que o Espírito Santo tinha falado para eles fugirem e ele não escuta. Não, dá tempo ainda, a gente tem colheita chegando. Bom, preocupado com as coisas desse mundo. E, então, assim, a gente tem colheita. Não, eu tô pregando para tudo quanto é lado. Não vamos fugir, não. No outro dia de manhã ele foi preso. E fica um tempo na cadeia, mas o Senhor é tão misericordioso que mesmo ele tendo sido preso por desobediência, ele se arrependeu, falou, Espírito Santo, me perdoa, eu não te escutei, não escutei seu direcionamento. E ele foi usado na cadeia e várias pessoas foram salvas. E Deus fez muito através da vida dele ali. E no segundo momento, ele conta que ele tinha perdido o foco também do Espírito Santo, de Deus, e colocado o ministério dele em primeiro lugar.
e ele novamente, o Espírito Santo deu para ele um sonho, não lembro agora se foi para ele ou se foi para a esposa dele, deu para ele esse sonho, acho que foi inclusive para ele. Ele não deu atenção ao sonho, fez o que ele tinha na mente dele e ele foi preso. E quando ele chega no lugar, era exatamente como Deus tinha mostrado para ele no sonho. A mesa, a forma como estavam os objetos, a pessoa que estava investigando ele, era a mesma pessoa que ele tinha visto no sonho. E ele vai preso novamente. Então, às vezes, a gente passa por situações na nossa vida porque a gente não para escutar a Deus. Tem até uma outra frase que fala assim: nossa, agora só me resta orar. Querido, já está tudo errado. Oração, perguntar para Deus, pedir ajuda do Espírito Santo tem que ser a nossa primeira opção, porque Deus é que sabe todas as coisas. E Ele sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Então, se nós amamos a Deus, confiamos em Deus, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo, nós temos que estar sensíveis a ouvir a voz do Senhor, porque Jesus disse que era melhor que ele fosse para o Pai, porque senão o Consolador não poderia vir. E ele fala assim, também aqui na versão da Bíblia ampliada, em João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, auxiliador, para que fique convosco para sempre. O que você está precisando hoje? Você está precisando de um conselheiro? É o Espírito Santo. Você está precisando de um fortalecimento? É o Espírito Santo. Você está precisando de alguém que interceda ao Pai, porque você não sabe como orar? É o Espírito Santo. Você está precisando de um advogado, porque você tem um acusador? É o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Então, gente, aqui é a comunhão com o Espírito Santo. É ele que vai fazer com que a nossa alma seja sarada, nossa personalidade seja liberta, em nome de Jesus. Então, a porta das ovelhas sempre aberta para Cristo e a porta das fontes sempre aberta para o Espírito Santo, porque Ele é o nosso guia. Conte com a ajuda dele, em nome de Jesus. E a próxima porta é o pátio do cárceres, ou a porta das prisões. E aí a gente vem aqui para Neemias 3:25 e a gente lê: Palau, filho de Uzai, reparou o defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão, depois dele Pedaías, filho de Parós. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as prisões da nossa alma. E aí tem várias formas de prisão. Por exemplo, o medo, a depressão, a falta de perdão, a amargura, a pornografia, tem muitas coisas, né? Muitas pessoas acham assim, viciado é só quem usa droga, quem é alcoólatra, bebe álcool descontrolado. Não, gente, mas comer em excesso também é uma prisão. Aquela pessoa que come, tá triste, ela come, tá feliz, ela come, isso também é uma prisão. A mesma coisa a pornografia, muitas pessoas não acham que o vício no sexo ou na pornografia é uma prisão, aquilo vai consumindo a alma daquela pessoa. Então, tudo que nos domina, tudo que tem poder de fascínio sobre a gente fala assim, nossa, eu não vivo sem isso, eu não consigo viver sem isso, isso é uma prisão. E a gente foi chamado para a liberdade. A gente vê em Gálatas 5:1, para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobrei novamente a um jugo de escravidão. Jesus já levou sobre si. Ele já pagou o preço na cruz do Calvário, já aconteceu, você já foi liberto. Jesus veio para libertar os cativos e os oprimidos, então não aceite ser colocado debaixo de jugo novamente. Então, se você tem, por exemplo, muito medo, o amor lança fora todo medo. E é aí que a gente precisa aprender a palavra de Deus, porque a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a palavra. Tá vindo aquele sentimento de medo, você ora a palavra. O amor lança fora todo medo. O Senhor está comigo. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, livra de todo mal. O Senhor não deixa que mal nenhum chegue à tenda daqueles que o temem. Começa a orar. Os salmos começam a orar a palavra, as promessas do Senhor. Você está sendo dominado
dominado por uma ansiedade, não esteja ansioso por coisa alguma. Antes que Deus conheça as suas petições, as suas orações, as suas súplicas. Então você tem que falar a palavra em voz alta. Isso vai te fortalecer, isso vai te libertar. Então, a prisão, ela nos impede de dominar os apetites da carne. Ela trabalha através das carências afetivas, as nossas inseguranças, a acomodação, aquele pensamento descontrolado. A gente fala muito sobre isso nos vídeos sobre a mente passiva, a dificuldade de tomar uma decisão, aquela pessoa que não sai do lugar, que parece que não consegue se movimentar, que está presa, aquela pessoa, sabe, inerte, que não consegue se mover. Isso é uma cadeia, uma prisão, mas Jesus já nos tirou dessa prisão. No Salmo 142:7 fala: tira minha alma da prisão e eu louvarei o teu santo nome. Jesus já nos libertou. Amém? Então quebra esse jugo que Deus já removeu de você e não se dobra a ele novamente. A pessoa é viciada em pornografia. Jesus já te libertou desse vício. E na palavra fala: não sobreveio sobre você tentação que não fosse humana, mas Deus dá o escape para todas elas. Então, tá vindo a tentação. Nossa, eu quero assistir a pornografia. Gente, pega esse celular, abre o YouTube, coloca um louvor, coloca uma pregação, vai orar, tá sozinho em casa, tá ficando, né, com vontade de fazer, de pecar, de algo que não agrada a Deus, levanta, vai para casa de outra pessoa, vai para a igreja, vai para o monte, vai orar. Deus não te deu tentação que não fosse humana e Ele te dá o escape para todas elas. Escuta a voz do Espírito Santo, se enche do Espírito Santo e cuidado com aquilo que alimenta a sua alma. E a gente vai para o próximo, que é a porta das águas, a palavra de Deus. E aí a gente vem aqui para Neemias 3:26. E os servidores do templo que habitavam em Ofel até o defronte da porta das águas, para o oriente até a torre alta. A torre, aqui a gente está falando da porta das águas, a gente está falando da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Né? Em Efésios 5:26, Paulo diz: tendo purificado com a lavagem da água pela palavra, falando sobre Jesus e a igreja. Gente, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que está sendo ensinado hoje em dia. Tem muita heresia acontecendo. E nós precisamos estar atentos. Tudo tem que ser passado pela palavra. Se o pastor ou se alguém está ensinando algo que não está escrito na palavra, cuidado, foge de doutrina de homem, de doutrina de demônio. 1 Pedro 5:2-3 diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, nem como dominadores sobre os que estão confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Se você está numa igreja que o pastor é controlador, dominador, ele que diz para a igreja com quem que eles podem conversar, com quem que eles podem falar. Se a pessoa sai daquela denominação e muda para outra denominação, aquela pessoa é considerada um herege, é pior do que um descrente. Gente, muita atenção, muito cuidado. Se o pastor ensina algo que não está escrito na Bíblia, se ele faz coisas que não condiz com o comportamento de Cristo, casca fora, procura uma igreja fiel à palavra de Deus. Até porque, irmãos, igual o Pedro fala, não é por força, não é sobre domínio, é o Espírito Santo que faz a obra. O Espírito Santo, quem trabalha com arrombamento, com controle sobre a vida das pessoas é Satanás, tá? Não é o Espírito Santo, não. Então, tudo tem que ser provado pela palavra. Quando a gente vai para essa época que Israel estava vivendo, da restauração dos muros, em cada porta tinha-se água para que, em caso de guerra, os inimigos lançando dardos inflamados, lançando flechas inflamadas para incendiar a cidade, rapidamente eles conseguissem apagar. E lá em Efésios 6:16 a gente lê sobre isso. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Para você fortalecer a sua fé, você precisa ter tempo com a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer aquilo que Deus disse.
aquilo que é verdade. Então você precisa ter um programa sério de estudo, de meditação, de obediência, de conhecer a palavra. Gente, aqui não tem mágica. Você tem que ter tempo de oração, você tem que fazer devocional, você tem que procurar livros para estudar. Pessoas que são realmente têm vida com Deus, tem uma série de pastores e de apóstolos e discípulos fantásticos que você pode estudar e aprofundar com eles sobre a palavra de Deus. E tudo que você ouvir, você passa pelo crivo. Isso está na Bíblia? Qual é o versículo? O versículo de referência é o 1 Coríntios 2:3. Vai lá em 1 Coríntios 2:3 e confere o que está escrito. Vê se aquilo que está sendo ensinado condiz com a palavra de Deus. Isso é muito importante para que você se limpe da sujeira do mundo. Até me lembra quando Jesus lava os pés dos discípulos e Jesus fala para Pedro que ia limpar o pé. Pedro, não, você não vai limpar meu pé, Deus me livre. Pode fazer isso comigo. E Jesus fala, né? Se você não aceitar que eu limpe os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro fala, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. E Jesus fala, para aquele que já foi lavado, nós que já fomos lavados pelo sangue de Cristo, basta limpar o pé. Porque andando nesse mundo, a gente vai ficando empoeirado com a sujeira que o mundo tem. E é pela palavra que a gente vai se limpando destas coisas. Amém? E aí a próxima porta é a porta dos cavalos, livre das cargas. A gente vem aqui para Neemias 3:28, onde a gente lê: Desde acima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de frente da sua casa. Gente, aqui nós estamos falando dos pesos, né? Os cavalos, eles carregam os fardos, os pesos, e aqui a gente está falando sobre todos aquelas ansiedades, aqueles cuidados, os pesos da vida que são muito difíceis para a gente suportar. E não só os nossos, mas também das pessoas que nos procuram, dos nossos irmãos, até mesmo de pessoas que ainda estão no mundo. Mas Deus não quer que a gente leve o peso delas, mas que a gente leve o peso delas a Cristo. E é isso que Paulo está falando quando ele diz em Gálatas 6:2, devemos levar as cargas uns dos outros a Cristo. Tá? Porque em 1 Pedro 5:7 a gente fala, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A vida moderna, né, ela tem muitas pressões, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ser bem sucedido, tem que cuidar dos filhos, tem que ser fitness, tem que ser magro, tem que ser bonito, tem que postar status no Instagram, tem que viajar todo ano. Então, a gente tem pressões por todos os lados, a gente é abatido por todos os lados, mas essa questão de colocar essa quantidade de peso em cima da gente é uma estratégia de Satanás para nos esmagar. Mas se nós estamos com essa porta aberta para Cristo, todo aquele fardo, todo aquele peso, tudo que vem para nos consumir, para nos pesar, para nos carregar, a gente tira e lança sobre Cristo. Porque em Isaías 26:3 fala: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Gente, dá até uma sacudida aí, ó, sacode os ombros e fala: Deus, eu coloco sobre ti todos os fardos. Jesus fala: toma de mim o meu fardo, porque ele é leve. Entrega para Deus todos os cuidados, todas as preocupações, todas as dúvidas, todos os problemas. Passa para Jesus. Deixa, porque Ele tem cuidado de vós. Ai, meu Deus, será que eu vou perder o meu emprego? Se perder, Deus te dá outra oportunidade. Deus arruma outro emprego. Nossa, mas e se demorar meu outro emprego? Enquanto demorar, Ele te sustentará, porque Ele é teu Pai. Se Ele alimenta os animais do campo, não vai alimentar você que é filho? Se Ele veste o lírio do campo, Ele não vai vestir você que é filho? Quanto mais vale você diante dos animais e das hortaliças? É por isso que é importante você conhecer a palavra, é importante você saber o que Deus pensa sobre você, o que Ele diz sobre você. É muito importante, porque se você não conhecer a palavra, não estudar a palavra, se alicerçar na rocha que é Cristo, como que você vai enfrentar os dias maus? E aí a gente vem para a porta oriental, que fala sobre o regresso de Jesus, né, tão aguardado aí nos últimos 2000 anos. Então a palavra fala: depois deles deparou
reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. A porta oriental, ela fala sobre o regresso de Jesus. Então nós temos que viver com a certeza de que Cristo voltará. E nossa vida, ela tem que ser para glorificar o nome de Deus, para alcançar as pessoas da nossa geração. E aguardando ansiosamente o dia que nos encontraremos com Cristo, seja pelo arrebatamento, seja pela morte para aqueles que irão morrer antes do retorno de Jesus. Em 1 Coríntios 15, 19, fala: se é para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Porque ele fala assim, gente, a gente não ama Cristo só por causa dessa vida. Não, é pela vida que há de vir, pela vida no reinado de Cristo, onde a gente vai estar com Deus o tempo todo, com o nosso relacionamento restaurado, onde não vai haver mais choro nem ranger de dentes, né? Nós temos que viver a nossa vida vigilantes. Jesus fala, né? Para que nós estejamos vigilantes, que a gente não saberia o dia. Muitas pessoas já tentaram falar, mas ninguém sabe o dia. O filho de Jesus diz que nem ele sabe o dia, só o Pai sabe. Então, mas que nós saberíamos o tempo, e nós somos a geração que tem visto a maior quantidade de acontecimentos proféticos. É muito interessante que às vezes a pessoa, eu quero estudar Apocalipse, mas se você não for para Isaías, para Ezequiel, para Daniel, você não vai entender Apocalipse. Não adianta pegar Mateus 24 e Apocalipse, porque tem um monte de profecias que está escrito sobre o grande dia do Senhor no Velho Testamento. Então, quando a gente vai lá para Isaías, ele fala assim, muito antes de Cristo, acho que 800 antes de Cristo, que Israel ia ser espalhada pelos 4 cantos do mundo. Quando que isso aconteceu? 70 anos depois de Cristo. O Império Romano destrói Jerusalém, os judeus são espalhados no mundo inteiro. E que tem a cultura, o idioma, a tradição, a palavra, sem ser perdida, consolidado. O Império Romano, o tamanho que foi o Império Romano, ninguém fala latim mais. Gente, isso é milagre de Deus. A conservação daquela cultura, eles espalhados pelos 4 cantos do mundo, e eles continuaram com aquela cultura enraizada no coração deles, firmada no coração deles. Isso é milagre de Deus. Não tem como. Você pega depois Isaías falando que dos 4 cantos do mundo eles seriam tragos de volta e seriam feitos nação em um único dia. Aí você tem lá o voto do Brasil, de Minerva, para desempatar na ONU a votação para que Israel fosse feita nação um único dia, 1945, se eu não me engano, logo depois do Holocausto. E você tem a grande volta dos judeus para sua terra. E aí você vai para Mateus 24, 32, quando Jesus fala, olha para a figueira, vê pelos galhos, pelos frutos que está próximo o verão. E aí a gente sabe que, né, a figueira representa Israel. E Jesus fala, não passará essa geração, a geração que viu a figueira florescer, sem que todas as coisas aconteçam. Nós somos a geração que viu Israel ser formada uma nação depois de 2000 anos espalhados pelo mundo e serem reconstituídos e serem potência. Você pega foto de Israel há 70 anos atrás e pega foto de Israel hoje. Cara, que esplendor, que maravilha. Olha o que Deus tem feito. Mas também tem um versículo que sempre me chama muita atenção, que quando Jesus fala assim, ô Israel, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Em verdade vos digo que vocês não me verão novamente, até que vocês clamem Baruch Rabá Mishem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E a gente tem mais judeus aceitando Jesus como Messias nos últimos 19 anos do que nos últimos 19 séculos. Tem ministérios voltados pela restauração de Israel. Tem aqui no YouTube um canal que chama One for Israel, um por Israel, que tem um quadro muito maravilhoso chamado Eu Conheci o Messias, que tem o testemunho de judeus e muçulmanos que se encontraram com Cristo. Como que foi esse encontro, como que foi falar para a família, como que foi a restauração com a família, porque eles foram expulsos, né? Como que a família veio a Cristo depois. Gente, o que Deus tem feito, o mover que Deus tem feito é maravilhoso, e cabe a nós, eu e você, que conhecemos a Cristo, de orar pela paz em Jerusalém, de pedir para que eles conheçam o Messias, para que o Senhor tire a venda dos olhos, tire a surdez, coloque um coração de carne, e que eles tenham um encontro com o Messias e que eles passem a conhecer Jesus.
Lá em 1 Tessalonicenses 5,4 fala: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para aquele dia, como ladrão vos surpreenda. Para o mundo ele virá como ladrão da noite. Isso é uma surpresa, mas para você que está em Cristo, não. Você está vigilante, você está atento, você sabe o tempo. O tempo é agora. Jesus está voltando. Vamos correr e pregar o evangelho a toda criatura e vamos clamar pela redenção, restauração de Israel. Também em 1 Tessalonicenses 5,23 fala: O próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vivamos a cada dia como se Jesus aparecesse no ar hoje para arrebatar a sua igreja. Passamos agora para a porta da atribuição, a porta da comissão divina. E a gente vai aqui para Neemias 3:31, que fala assim: Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servidores do templo e mercados, de fronte da porta de Mificade, até a câmara do canto. Mificade é uma palavra hebraica que ela está traduzida como atribuição, mandato, ordem, um lugar apontado. Na Ferreira de Almeida, a tradução é porta da guarda. E aqui é onde o Senhor nos traz a responsabilidade, aquilo que Ele tem para nós, né? A missão de cada um. E eu gostei muito disso que eu li no livro do Reinhard Bonk, Evangelismo pelo Fogo, de que o propósito do Senhor para a sua vida, né, ele não está oculto. Ele já te disse qual que é. Ir de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Essa é a delegação. Muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz. Ah, não, mas eu não consigo pregar. Ah, mas eu não consigo cantar na frente das pessoas, né? Às vezes você tem uma voz maravilhosa, eu tenho um dom de tocar um instrumento. Não, mas eu não consigo ficar na frente das pessoas. O mesmo Deus que te deu o dom, que te deu o talento, que te deu o propósito, ele também te capacita. A gente não faz nada pelo nosso próprio poder, mas a gente confia em Deus, né? Em 2 Coríntios 3:5 fala que a nossa capacidade vem de Deus. Ele vai nos capacitar. O nosso propósito é ajudar o próximo a encontrar Jesus. E aí a gente só tem que tomar cuidado com o propósito de Deus e o propósito do homem. Às vezes, as pessoas nos delegam ministérios ou nos delegam tarefas que não vêm de Deus, que não são de Deus para nós, que, ao contrário do que pensamos que irá nos aproximar de Deus, irá nos afastar, nos sobrecarregando, trazendo jugo, pressão em cima de nós. Como que você sabe se é da vontade de Deus ou não de você fazer um determinado ministério, atuar com determinada frente? Ouvindo a voz do Senhor. Então você tem que ter relacionamento com o Espírito Santo. Você tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes você pensa assim: ah, eu quero abrir uma igreja. Será que esse propósito é do homem ou é de Deus? Pede orientação do Espírito Santo. E um conselho que vale para tudo é: não tome nenhuma atitude sem que você tenha certeza que essa direção vem do Senhor. E outra coisa, o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. E as coisas de Deus sempre têm paz. Se você está com uma determinada vontade, determinado sonho que te traz medo, te traz insegurança, você está angustiado, opa, pera lá, vê se isso realmente vem de Deus. E agora vamos para a última porta, a porta de Efraim, porção dobrada. E aí a gente vai vir aqui para Neemias 8, no versículo 16, que diz assim: Saiu, pois, o povo, e os trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um em seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Efraim é o segundo filho de José, que Jacó abençoa como o primeiro, né, como primogênito, e significa fruto dobrado, porção dobrada da herança, frutífero. Deus nos chamou para a sua herança. Deus nos fez filhos e herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo.
E é por isso que ele quer que o nosso caráter, a nossa personalidade, todo o nosso ser reflita a presença de Deus e a sua glória em nós se manifeste. Uma coisa assim que tem que alegrar o seu coração é as pessoas virarem para você e falar assim: nossa, mas o que você tem de diferente que você é tão alegre? Você está sempre em paz, você está sempre calmo. Então, são marcas de Deus em você, né? Do seu caráter renovado. Então, para Deus, gente, não há limite. Não há limite para Deus. Nós é que limitamos as coisas que nós recebemos de Deus. A apóstola Valnice costuma falar que a gente tem de Deus tudo o que ele tem da gente. Então, se você busca muito, você recebe muito. Se você busca pouco, você recebe pouco. Como que você quer ter a mesma unção de uma pessoa que busca a Deus 10, 12 horas por dia, está constantemente em oração, orando, estudando a palavra, se você dedica para Deus domingo à noite e mesmo assim fica mexendo no telefone? A gente vai ter de Deus aquilo que ele tem da gente. Mas os tesouros em Cristo, eles estão escancarados para nós. E a gente precisa abrir a porta de Efraim para receber de Deus aquilo que ele tem para a gente. Qual é o estado da nossa alma? Alguém se importa com ela e veio dirigir a nossa vida, restaurar a nossa personalidade, fazer uma verdadeira limpeza. E para isso a gente tem que escolher abrir a nossa vida ao Espírito Santo de Deus, tomar decisão, toma uma posição, decida hoje mudar a sua vida, decida hoje ouvir o Espírito Santo, decida hoje seguir a Jesus com todo o seu coração e a sua alma. Amém? Fiquem com Deus.